Oi! Pra quem não me conhece, eu sou a Vitória e esse é o Feather Club, o clube do livro que vai te ajudar a ler um pouquinho mais. Nesse canal, a gente utiliza 3 classificações para os livros, que é chafé, café e café extra forte, sendo o café extra forte o melhor tipo de livro para te tirar de uma ressaca literária. Então, no final, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre um romance nacional que eu li no Kindle Unlimited, que é escrito pela Bruna Palazzo. Não sei se é assim que fala o nome dela. A Bruna tem muitos livros no Kindle Unlimited e o livro que a gente vai falar hoje é o Hoffman. Esse livro ele se passa no universo das corridas de Fórmula 1 e é um spin-off, então é um livro que passa depois da duologia que ela escreveu em parceria com a Gabriela Bortolotto, que é a duologia dos irmãos Bianchi. A gente tem nessa duologia, né, a parte dos irmãos, e depois de tudo que aconteceu ali com o Thomas e com a Tessa, que são os irmãos, acontece a história de Hoffman. Eu entrei nesse universo direto por esse livro e no momento em que eu li ele, eu ainda não tinha lido a duologia dos irmãos Bianchi. Então eu posso falar que assim, você consegue entender, sim, o que vai acontecer. Você vai ter ali um pequeno spoiler dos outros 2 livros, né? Então, tipo, quem são os casais e o que vai acontecer de modo geral. Mas assim, não tem problema nenhum você ler só esse livro. Nesse livro, a gente conhece o Fernando Hoffman, a história dele, que é um piloto brasileiro de Fórmula 1, que tá ali nesse meio, nesse universo, tentando correr e conquistar mais títulos e tudo mais, só que ele gosta de viver a vida livremente. Então, uma das maiores famas do Fernando é que ele é super galinha e que ele não consegue ver ali uma mulher perto dele que ele já tá dando em cima, ele já tá jogando conversinha e principalmente ele não consegue manter nenhuma assistente com ele. O livro começa e ele já tá ali no meio de um campeonato e tudo mais, e ele tem mais uma assistente que pede demissão, porque o Fernando foi lá, conquistou a menina, ficou ali com ela e quebrou o coraçãozinho da coitada e ela pediu demissão. Então, ele tá ali num dilema onde ele precisa de uma assistente e ele resolve que ele vai conseguir contratar alguém que não tem nenhuma chance dele ficar junto. Ao mesmo tempo, ali no começo, ele recebe uma ligação da irmã dele, que tá pedindo ajuda e tudo mais, porque a melhor amiga da irmã dele, que é a Dani, precisa de um emprego. E aí, o Fernando tem uma ótima ideia, que é, ele vai contratar a Dani pra ser assistente dele. Por quê? Porque eles não se dão bem. Não tem como eles se darem bem. O Fernando fala, ela é a pessoa perfeita, porque não tem como eu dar em cima dela, porque o Fernando inclusive chama ela de filhote de Satã, de malévola. Ele acha que ela é uma pessoa muito séria, muito brava, que odeia ele de todas as formas e que vai fazer muito bem pra ele, porque ela é, assim, simplesmente a pessoa mais pontual da face da terra. Ela não vai deixar ele atrasar, ela não vai deixar ele faltar em nenhum compromisso, ela vai manter ele ali na linha e não tem como ela pedir demissão, porque ele não vai conseguir conquistar ela. A Dani, ela é uma jornalista, né? Ela é formada em jornalismo e ela ama o jornalismo esportivo. E tudo que ela quer é entrar nesse meio, só que ela acabou de perder um emprego e ela precisa de um novo emprego porque ela ajuda nas contas de casa e ela tá pagando a faculdade de medicina da irmã dela. Então, mesmo odiando o Fernando, ela simplesmente aceita porque, além de entrar nesse meio ali, né, da Fórmula 1, dos esportes, ela vai ganhar em euro, né? Então, ela tá ali e ela fala pra ele isso, tipo, nossa, estou fazendo essas coisas pelos euros e tudo mais. Uma das primeiras coisas que acontecem é a Dani chega toda afobada, acordando ele, falando, meu Deus do céu, você tá super atrasado, hoje é o primeiro dia, hoje é o dia de uma reunião super importante que você tem, você precisa correr porque já são não sei que horas e você tá muito atrasado. E ele acorda super assustado, ele se arruma e tudo mais, e aí quando eles estão no elevador indo embora, ele olha o relógio e ele percebe que na verdade ela mentiu e que ele tá super na hora. E aí ele fala assim, você mentiu pra mim, sua filhote de Satã, você falou pra mim que eu tava atrasado. Aí ela olha pra ele e fala assim, pelo menos agora você tá adiantado, né, que bom. E segue a vida. A gente tem nesse livro a Dani, que é super focada e super séria, e o Fernando, que assim, não tem um miolo na cabeça dele e ninguém sabe como que ele consegue ser tão bom sendo piloto de Fórmula 1. E simplesmente esse livro, com essa aproximação forçada, eles são obrigados a se conviver, né, porque a Dani vai cuidar da vida inteira do Fernando e ela vai começar a conhecer melhor ele e perceber que, na verdade,
ela só não gostava dele porque o primeiro encontro que eles tiveram foi muito ruim, né? Então, a primeira vez que eles se encontram é quando eles ainda são adolescentes e tudo mais, ali adolescentes para jovens, né? E o Fernando é um pouco mais velho do que ela, então ele é 3, 4 anos mais velho do que ela. E a Dani, sempre foi muito fã do Fernando. Então, na hora que eles se encontram, ela fica, tipo, toda sem graça e tudo mais. E a melhor amiga da Dani vira pro irmão, né? E fala assim, não tem nenhuma chance de você conseguir ficar com a minha amiga. E aí ele fica, ai, não, lógico que não, eu nunca vou querer isso. E aí a Dani tem o seu coraçãozinho partido, porque ela gosta muito dele. Então ela simplesmente decide que ela vai tratar ele, assim, super mal. Porque já que ele não gosta dela, é isso. A Dani também tem uma coisa muito forte com a questão do corpo dela, né? O peso. Ela é uma mulher que é dita fora dos padrões, né? Então ela não é aquela modelo super magra e tudo mais. Então ela entra nessa vida ali da Fórmula 1 e ela fala diversas vezes de, nossa, como todo mundo é lindo, como todo mundo é bonito, como todo mundo é magro. E ela se considera uma pessoa gorda, ela se considera uma pessoa muito fora dos padrões. E ela tem certeza absoluta que isso também é uma das coisas que vai fazer com que o Fernando não olhe pra ela, porque ela é totalmente diferente das pessoas que o Fernando tá acostumado a sair. Então, essa aproximação dos dois faz com que um conheça melhor o outro. Então, o Fernando passa a ser um pouco mais focado em algumas coisas por conta da Dani, porque ela é muito, assim, linha dura. Mas, ao mesmo tempo, o Fernando instiga a Dani a fazer umas coisas diferentes. Então, a sair, a conhecer mais alguns lugares e tudo mais. E é nessa aproximação forçada e dessa grande implicância que os dois vão ficando muito próximos e muito amigos. E entendendo o porquê que eles se implicavam tanto, a ponto de entender que, na verdade, eles gostam muito um do outro. A Dani é uma pessoa muito pé no chão e o Fê é um sonhador. Então, ao mesmo tempo que a Dani ajuda o Fernando a, tipo, se concentrar melhor pra ser um piloto melhor, o Fernando inspira ela a, tipo, ser mais sonhadora mesmo, a correr atrás das coisas que ela quer. Então, assim, esse livro, ele promete ali um enemies to lovers, né, inimigos a amantes, uma aproximação forçada, mas é muito, muito fofo. Essa implicância deles, primeiro, é maravilhosa, é escrita de uma forma muito, muito legal. E toda essa construção, né, dos personagens e tudo mais, eu sei que já vinha um pouco, né, o Fernando aparece no livro anterior da Bruna, que é a Tessa, e você já consegue ver um pouquinho da personalidade dele, né? Ele é aquele palhação, aquele bobão, aquele que tenta fazer todo mundo rir, super carismático. E a Dani é aquela pessoa super introvertida. E é muito divertido você ver os dois se dando bem, os dois evoluindo junto, né? E criando toda essa confiança e essa amizade e esse amor que os dois criam. A gente tem alguns momentos ali onde, por exemplo, o Fernando fala: ah, ela não ficaria comigo nem se eu implorasse, mas eu nunca faria isso. E depois ele tá ali implorando por ela. E aí também tem um momento onde ela fala: ah, eu nunca ficaria com ele. E depois eles ficam. Então é assim, é aquele dessa água não bebereis e depois estão se afogando nessa água. É ótimo, é ótimo, é ótimo, é ótimo. Esse livro, pra mim, foi considerado 100% café extra forte. Eu li ele em um dia, muito rápido. Porque, assim, a leitura é muito gostosa, ela é muito fluida e você vai lendo e a construção dos personagens é muito, muito divertido. Assim, depois que eu terminei de ler esse livro, me deu muita vontade de ler os outros livros, né? A outra duologia, que é Os Irmãos Bianchi. E também tem mais um livro. Então, no total desse universo, são 4 livros. 2 são escritos pela Bruna e 2 são escritos pela Gabriela. Então, eu li o Hoffman, que é escrito pela Bruna, e depois eu li o Tessa, que também é escrito pela Bruna. Faltam os outros 2, né? Falta o primeiro e o último, porque eu resolvi que eu não ia ler muito na ordem. Mas assim, saiba que se você resolver ler e você não resolver ler na ordem, você vai pegar um spoilerzinho ou outro, mas assim, não é uma coisa que vai fazer muita diferença. Pra mim, esse foi um dos melhores livros, assim, enemies to lovers, daquela pessoa que implica demais e depois os dois estão ali, tipo, meu Deus do céu, a gente se ama muito e tudo mais, porque até no momento em que eles percebem que eles estão gostando um do outro, eles continuam implicando um com o outro. É ótimo, é muito bom. Simplesmente um dos melhores livros que eu já li esse ano. E assim, eu tô no meu 4º livro desse ano e eu já gostei demais desse.
me deu muita vontade de continuar lendo outros livros da Bruna. Então, eu já li mais um e espero continuar lendo. E assim, indico muito. Se você é uma pessoa que gosta muito de romance, dê ali uma chance pro romance nacional. Esses livros, assim, os nacionais principalmente, estão ali no Kindle Unlimited. Você paga ali uma taxa, né, tipo, da sua assinatura, aí você tem acesso a todos eles. E assim, valem muito a pena, porque eles são esses livros que mesmo que você não tiver numa ressaca literária, eles vão ser muito gostosos e muito divertidos de ler. É quase como se você estivesse assistindo um filme, só que assim, é um filme com muito mais detalhes e muito mais gostoso. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo. Por favor, já se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like para eu poder trazer mais algumas coisas para vocês. É isso. Beijos. Tchau, tchau.